Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da Lei Orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas, isso pode ser
ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, é o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós temos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar. Claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2.710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem
para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa. E o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União. Para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e é essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, né? Porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, né? Aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, né, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, né, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, né, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso.
Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. Por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual. E, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional, pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente 2 momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos, como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas.
Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como eu havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas. Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só gasto o que é arrecado, seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem. E não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E, ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada.
Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.